todos. Dionelo, nosso vice-presidente da PMPA. Estamos aqui, Dionelo, para apresentar uma retrospectiva desse ano de 2023, que foi um ano muito intenso para nós, Associação dos Procuradores de Porto Alegre, para os procuradores de Porto Alegre, porque tivemos uma gama muito grande de atividades, sejam elas institucionais, sejam elas na parte de eventos, e é importante a gente colocar isso para os nossos colegas, para outras pessoas que acompanham as atividades da PMPA, porque foi muita coisa esse ano, né? Foi muita coisa, mas primeiro de tudo dizer que é um prazer, né, a gente poder estar aqui depois do fechamento de um ano tão produtivo. Sim. E trazer tudo isso ao nosso associado, principalmente, e para a sociedade em geral, né, para que se conheça melhor o que é feito, o que faz um procurador municipal. E já que a PMPA é a entidade que congrega os procuradores muitas vezes para os momentos de lazer, para os momentos de desopilar um pouco das nossas tarefas diárias, a gente conseguiu aí uma carga muito grande de produto mesmo que a gente pôde entregar para o nosso cliente, que é o associado. Então, vamos tentar fazer um apanhado, né, da melhor forma possível. Porque E esse ano foi significativo. Foi. Aconteceram fatos que marcaram muito a nossa vida de procuradores. Exatamente. Começamos por algo que demorou quantos anos? Olha, alguns anos, né? 2015 a 23. Se tu está pensando a mesma coisa que eu, que foi a conquista dos honorários, a gente tem aí quase 10 anos, né? 8 anos de defasagem. De defasagem. Foi a única, era a última capital. Nós não, todas as demais já tinham a distribuição dos honorários, já cumpriam com as determinações do Código de Processo. E aqui foi uma luta. Foi uma luta tanto para que acontecesse a vontade política do gestor, e eu não estou falando apenas desse, eu estou falando que a vontade política ela teve que vir nesses 8 anos, e até que a atual gestão resolveu comprar a ideia, mas mesmo assim tivemos muitos debates acalorados, sim, às vezes, entre nós mesmos. Não, e vale lembrar, né, que quando a gente vê o resultado pronto, muitas vezes não se enxerga a batalha que foi para a gente conseguir chegar até lá. Então, como tu bem colocaste, a gente enfrentou aí muitas resistências, não só envolvendo o Poder Executivo, que precisava-se do prefeito para fazer o encaminhamento do nosso projeto dos honorários para o Legislativo, mas vencer algumas questões internas também, colocar algumas premissas muito importantes que a gente não poderia deixar nenhum colega para trás. E aí eu lembro dos nossos inativos, dos aposentados, que, né, chegou a haver propostas que não contemplavam aposentados e a gente precisou bancar isso e conseguimos. Foram duas questões que apareceram. Lembra aquela primeira minuta? Sim. Apareceu uma minuta dentro de um processo administrativo e aquela minuta ela fazia algo que a gente sempre lutou contra, desde 2010, sim, que era tu dar um tratamento diferente aos colegas. Então, aquela primeira minuta que apareceu, nós tínhamos uma diferenciação para os colegas novos, e depois tínhamos a diferenciação para os colegas que se aposentassem, ou seja, os colegas novos demorariam 5 anos para receberem integralmente o valor dos honorários, e os colegas antigos, aqueles aposentados, os que que tivessem aposentado antes de 2015, não teriam direito a absolutamente nada. Apenas aqueles que se aposentassem após 2015. E isso foi uma coisa que nós brigamos muito. Nós não concordamos com essa distinção. E eu lembro que quando surgiu a primeira minuta, os colegas do último concurso vieram até a associação
porque estavam inconformados, e com razão. E nós fizemos uma reunião, e no meio da reunião o Roberto, procurador-geral, estava em Brasília com o prefeito Melo. Eu liguei para o Roberto entrou no meio da reunião. Ele estava levemente surpreso com aquela minuta. E já em Brasília ele tratou e fez com que essa decisão em relação aos colegas que tinham entrado há pouco, antes de 5 anos, ela fosse modificada. Perfeito. Mas nós continuamos com a questão pendente dos aposentados. E isso foi definido. É importante colocar, Dionel. Os aposentados só foram tratados da mesma maneira entre eles e em relação aos colegas que da ativa queriam se aposentar. Isso só foi resolvido no momento da votação. Um pouquinho antes do projeto entrar em votação, a associação estava na Câmara defendendo e conseguimos o acordo que tratou todos da mesma forma. Isso exatamente. É muito importante a gente deixar claro. E isso aconteceu, vê como o tempo passa rápido, né? Isso foi em abril, a tramitação do projeto na Câmara. Ele foi aprovado em maio, a lei foi publicada em... A lei foi publicada em 19 de maio, ele foi aprovado no final de abril. Exato, a lei de 19 de maio, exato. Isso. E então, assim, toda essa... tentar recapitular aqui toda essa construção, a gente vai trazer muitos elementos, porque teve muita conversa, muita reunião, muito debate, né? Muita dissuasão de algumas ideias que acabariam por nos desunir e não contemplar todos. Isso que a gente... E eu acho que a associação, nesse ponto, teve um papel muito importante. Porque só vai existir uma associação no momento que todos os associados estiverem contemplados. E nós não podemos ter separações, divisões. Né? E, Dionello, eu lembro, inclusive, de reuniões que a associação teve um papel firme, se afastou daquelas tratativas porque não concordava com o que estava sendo encaminhado. Depois, inclusive, teve a tua participação, junto com mais 3 colegas, junto ao vice-prefeito, que acabaram resolvendo toda a questão que não andava. Então, o projeto de honorários foi o ideal? Talvez não. Mas, dentro daquilo que estava sendo construído, foi muito graças à intervenção firme da associação que nós não tivemos ali dentro algumas regrinhas que iriam prejudicar os colegas. Perfeito. Não, e é importante colocar também que, para o nosso ponto de vista, o projeto não é o ideal. Claro que não. Mas ele foi o limite do possível, né? Porque, como já foi referido aqui, Porto Alegre, uma cidade que é referência para o Brasil inteiro em diversas questões, uma cidade que vem cada vez apresentando mais novidades em todos os setores, né? Porto Alegre tem mudado de cara e os seus procuradores estão envolvidos em todas essas políticas públicas, né? Na construção disso, na garantia que o gestor vai estar no caminho da legalidade quando ele toma suas medidas, suas decisões para a implementação dessas políticas. E esses mesmos procuradores não receberem os honorários, que já é uma realidade, já vinha sendo... Muitas capitais do Brasil, por exemplo, já recebiam isso, percebiam os honorários antes mesmo da edição do novo CPC de 2015. Então, a gente tinha acabava sendo aqui vivenciado um retrocesso. Né? Então, até para motivar colegas a virem para se incorporar através do concurso público à Procuradoria de Porto Alegre, no momento que viam que não havia os honorários, a gente chegou a ter evasão de colegas. Né? A gente teve colegas aqui que no decorrer desse período até optaram por outros concursos. Então, a valorização da carreira do Procurador Municipal de Porto Alegre acaba sendo a valorização da própria administração e da própria gestão pública de Porto Alegre. Eu lembro, tu falou agora da evasão. Quando nós começamos a conversar com o prefeito, e ainda foi no início do ano passado, a gente apresentou um levantamento do último concurso. Na época tinham sido chamados 62, se eu não me engano, aprovados do concurso. Um número muito maior de 50% ou já tinham ido embora por causa de outros concursos,
ou não tinham nem demonstrar a vontade de vir para cá, ou ficaram nos empregos que estavam, ou simplesmente disseram não, vamos esperar, porque realmente nós estávamos muito defasados em relação ao restante da categoria em todo o país. Demais. Porto Alegre, se eu não me engano, das capitais era a penúltima na questão salarial. E isso não só criava um desânimo, como também fazia com que as pessoas não quisessem vir fazer o concurso. Sim. Eu lembro, o penúltimo concurso nós tivemos perto de 5 mil inscritos. Esse último não chegou a 1.000. Exato. E isso era a repercussão justamente reflete essa realidade, sem dúvida. Mas conseguimos aprovar a lei dos honorários. Logo depois teve a eleição do fundo. Uhum. E eu achei interessante que a associação ela não orientou ninguém, não fez campanha para ninguém. Mas o resultado na eleição foram que dos 3 cargos que estavam em disputa eletiva, foram ocupados por 3 diretores da associação. Só fazendo uma necessária correção, né? Você está falando do Conselho Curador. Do Conselho Curador, honorários desculpa, falei fundo. Não do fundo. O nosso famoso chá, né? Conselho Exato, Curador. Conselho Curador do... Importantíssimo. Uma entidade, vamos chamar de... Esse conselho é um colegiado que faz a gestão dos honorários. E isso é importante porque os honorários, embora ainda haja uma discussão na natureza da verba, que a gente pode até... Não precisamos entrar aqui no mérito se é verba pública ou verba privada. Ela precisa ser gerenciada de uma forma transparente, de uma forma onde existe equidade entre os colegas. Não, sem falar a dificuldade para implementar, né, que eles tiveram. Sim. Então, porque não pode esquecer que a gente tem dependência de sistemas, de N questões administrativas e burocráticas que dificulta muito, as quais a gente até não superou ainda. Né? A gente ainda tem questões a superar, mas que a associação vem trabalhando ativamente nisso. É importante que se diga. Né? Tivemos alguns problemas de interpretações por parte de outras secretarias que os integrantes do chá tiveram que superar, foram dificuldades. Não foi tão simples assim. Não, de forma alguma. A gente acompanhou o trabalho dos integrantes do conselho. Foi complicado fazer isso. Eles tiveram que correr muito, fazer muita pressão, pareceres, manifestações. Sim, resoluções que exato, a coisa não foi tão simples, não é simplesmente aprovou a lei e começamos a receber os honorários. Não, foi, e ainda tem muita coisa a avançar. Sim. Que já nos deixa uma perspectiva de muito trabalho para 2024. Sim. Mas aqui a gente tentando, né, voltar para uma pauta que a gente possa tocar em tantos assuntos que a gente realizou. A felicidade e a natural né, e o sentimento, o sentido de dever cumprido, de ter alcançado os honorários, ele é muito gratificante. Sim. Mas vamos falar das demais atividades e conquistas então, deixa eu de só 2023. Fazer um parênteses rápido. Estávamos juntos lá na Lei Orgânica. Sim, é verdade. E estamos juntos com a Lei dos Honorários. É uma dupla que deu certo. Lei Orgânica de 2012. 2012. Lei Complementar 701. Isso. Tu era presidente da outra associação. Da outra associação. E nós trabalhamos juntos pela construção. E só saiu quando houve convergência. Exato. Exato. É uma lição que eu... Desde que eu comecei nessa trajetória do caminho da política associativa, eu fui vendo que a gente, para conquistar, a gente tem que se unir. Não dá para tratar diferente os iguais. Exatamente. Isso é uma verdade absoluta. Exatamente. Todos são procuradores. A importância do trabalho de todos é a mesma, não independe de qual procuradoria que está, se está em processo judicial, se está em administrativo. Se está no consultivo ou se está... Exatamente, é importante. Todos são iguais, todos são importantes, e Porto Alegre não se desenvolve se não for o trabalho de cada um deles. E cada um de nós tem que ter tem que se sentir parte da identidade da cidade, né? Porque eu particularmente, logo que eu entrei, e eu já vou para... Eu sou de 2000 e eu vou para 22 anos de prefeitura agora em janeiro. E assim, é extremamente gratificante tu ver que em quantas obras da cidade, em quantos serviços que são executados, está o trabalho da gente. Entende isso?
E a gente literalmente, porque a vida acontece no município, né? Exato. A gente vê que a gente resolve e adianta alguns problemas em relação ao bem-estar das pessoas com o nosso trabalho. Então é interessante passar num viaduto e ver, poxa, isso foi uma obra da Copa, que quando teve em Porto Alegre precisou de uma licitação. Quem é que cuidou desse edital? E assim, ó... Toda a análise daquele livrinho, né? Que era o... Como é que era o nome? Era o código que tinha que seguir das normas da FIFA para... Sim. Caderno de encargos. Caderno de encargos. Isso, aquilo ali foi... E muita interlocução com o Tribunal de Contas direto. A coisa é tão complexa que algumas coisas só conseguiram ser terminadas há pouco tempo. Exatamente. Então, Mas com muito pouco apontamento em relação à gestão de recursos e questões envolvendo o trabalho da Procuradoria, deu muita garantia para o gestor também, um trabalho de qualidade.